Som. Agora sim, né? Boa noite. Estamos começando mais uma semana, não é mesmo? E é muito bom nós começarmos na casa de Deus. É muito bom a gente ter um momento, né, logo no início da semana, para a gente poder dedicar aí para Deus, estudar um pouco da palavra de Deus, entender um pouco mais daquilo que Ele tem para nos dizer. Meu nome é André, já estive aqui com vocês algumas vezes, estou retornando para fazer uma série com vocês de 4 domingos, e o nome da série é O Evangelho dos Maltrapilhos. Essa série é baseada naquele livro, um livro que chama O Evangelho dos Maltrapilhos, o Evangelho Maltrapilho. Você pode depois comprar esse livro, ler, é um livro bem bacana, uma leitura bem gostosa, e a série ela é baseada nesse livro. E o primeiro tema que nós vamos abordar neste domingo é exatamente graça. Graça, na teoria, você sabe muito bem o que é. O cristão ele já é treinado aí desde que ele, né, vem para os seios da igreja, ele sabe o que é graça. Só que hoje nós vamos ter um prisma diferente sobre esse assunto, um prisma prático, um prisma técnico, um prisma que traga para nós um sentido diferente, ou melhor, um sentido mais eficiente do que é graça na nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios 2:8, Efésios 2:8 e 9, tá? Vai projetar ali para você, mas antes de nós orarmos, vamos fazer uma oração. De nós lermos, vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, nós te agradecemos pela semana que está começando, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça que nos sustenta. A tua palavra, Senhor, ela será aberta, e ao ser aberta nós pedimos que dela fluam lições para nossas vidas. Que dela, Senhor, saiam lições espirituais, práticas, lições que possam fazer o nosso crescimento espiritual ser grandioso, ser significativo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite ao ler a tua palavra, que o teu Espírito nos convença, assim como o próprio Cristo nos disse um dia, que Ele convenceria a todos da verdade, da justiça e do juízo. Se conosco, Senhor, pois oramos em teu nome. Amém. Irmãos, vamos lá. Efésios 2:8, ele é um versículo muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente de quem? Dado por Deus. E o verso 9? Diz assim, tem o 9 aí projetado? Senão eu abro aqui. Vamos lá. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Vamos pensar um pouquinho nisso? Presente é algo que a gente compra se nós estamos ganhando? Não, de forma alguma. A gente ganha presente, não é mesmo? E ali, então, a Bíblia está dizendo o seguinte: a salvação, no processo de salvação, vocês não têm mérito algum. Vocês não têm, não há força humana, não há ação humana alguma que possa garantir a salvação. Ela vem de Deus e é um presente de Deus para vocês. Ou seja, se é presente, é de graça. E a graça, obviamente, ela é um presente gratuito de Deus, dado para nós através de Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Até aí tudo bem, na teoria nós sabemos, nós podemos repetir isso muitas vezes, e se qualquer cristão, qualquer pessoa que tenha contato com a Bíblia, com os ensinamentos básicos da Bíblia, logo de início, saberá que nós somos salvos pela graça. Era uma noite chuvosa de inverno, e centenas de pessoas se reuniam em uma igreja no interior dos Estados Unidos para ouvir uma série de 3 dias sobre graça. O pastor, então, ele sobe ao púlpito, ele começa a pregar, e ele usa a Bíblia, ele usa as profecias, ele usa os símbolos bíblicos, né, para exemplificar o que é graça. E no final do culto, a mensagem termina com uma linda música, com uma linda oração, as pessoas saem tocadas, saem emocionadas, e pela porta lateral da igreja sai o pastor titular da igreja. E ele sai enfurecido, ele fala para o seu pastor assistente, diz assim: o fulano que pregou essa noite só falou sobre graça. E ele não falou nada do que nós podemos fazer para ser salvos. Parece que tem alguma coisa errada nessa fala.
Só que essa fala, ela reflete exatamente aquilo que nós, como cristãos, muitas vezes falamos ou interpretamos da Bíblia. A mente humana, ela deformou o evangelho da graça e ela transformou esse evangelho num cativeiro religioso que distorceu a imagem bondosa de Deus para com seus filhos. A comunidade cristã, muitas vezes, parece uma bolsa de valores. Aqueles que pertencem a uma elite espiritual, eles têm mais importância. E aqueles que são de uma classe inferior, espiritualmente falando, são deixados à margem, os maltrapilhos. O amor é reprimido, a liberdade em Cristo é acorrentada e o cinto da segurança da justiça própria, obtido pelas nossas próprias obras, ele é devidamente apertado. Por muitas vezes, a igreja tornou-se alguém que inflige feridas nos que curam, ao invés de ser alguém que cura os feridos. Bom, dito isso, os cristãos dos nossos dias, nós estamos aceitando a graça na teoria. Mas e na prática? E na vivência? E não estou falando desse primeiro momento da graça em relação ao outro, mas da graça em relação a mim. E a pergunta que eu devo fazer, obrigado, irmão, é: como eu tenho usufruído da graça, usado da graça, vivido a graça? Nós conhecemos muito bem a graça na teoria. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando sobre Efésios 2, 8 e 9, sobre as cartas do apóstolo Paulo, o pregador da graça. Mas na prática, isso é diferente, pois nós dizemos que acreditamos na graça como base do evangelho, não nas obras. Mas nossa vida, ela refuta isso. De modo geral, o evangelho da graça não é proclamado, nem compreendido, nem vivido em muitas vezes. Um número grande de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor em Deus. Nossa cultura tornou a palavra graça banalizada. Nada é de graça. Quando algo é de graça, nós desconfiamos, não é mesmo? Se você recebe algo de graça, você fica assim, olha, tem alguma intenção duvidosa por trás disso. Se você quer dinheiro, trabalhe. Se você quer amor, faça por merecer. Se você quer títulos, estude, batalhe. Quer misericórdia, mostre que você é digno dela. Faça aos outros antes que eles façam algo para você. Essa é a lei da sociedade. Nós não entendemos que possa existir um dom gratuito, que é a graça, e essa graça é nos dada gratuitamente, sem nenhum valor que nós podemos pagar. Não é concebível para a mente humana algo tão grandioso como este presente de Deus. Banalizamos a palavra graça e ela muitas vezes não tem para nós o mesmo significado que tinha para os nossos pioneiros, para os nossos pais, para os nossos apóstolos. Na medida que pregamos uma fé do faça você mesmo, uma fé baseada nas obras que eu estou fazendo, naquilo que a minha vontade humana, que a minha força humana é capaz de realizar, eu estou anulando todo o esforço que Cristo fez na cruz para me salvar. Quando eu sobreponho o esforço de Cristo com todas as minhas obras humanas, acreditando que isto me garantirá um padrão elevado de vida espiritual, eu estou anulando a cruz e colocando os meus esforços, as minhas vontades, como sendo superiores à cruz de Cristo. Já parou para pensar como isso é afrontoso para Deus? Como isso muitas vezes foge muito daquilo que a Bíblia nos ensina? Fazemos nossas penitências, nós fazemos exercícios espirituais, suamos espiritualmente. Acordamos pela manhã e falamos: Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu quero vencer, hoje eu quero ser mais manso, hoje eu quero ser mais humilde, hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Então que o Senhor assine isso embaixo e que assim seja. É um evangelho em que a gente coloca tudo aquilo que o eu pode fazer e damos uma carta preenchida com todas as nossas vontades, apenas para Deus assinar. Daí chega no final do dia, como que nós estamos? Nós estamos frustrados, porque nós somos confrontados com uma lista de coisas que nós prometemos para nós mesmos no início do dia, e no final do dia elas não foram cumpridas. Quantos aqui já passaram por isso?
E a gente chega no final do dia com uma verdade dolorosa que atravessa a nossa alma e nós somos obrigados a reconhecer a nossa insuficiência. Nossa segurança própria ela é esmagada diante de Cristo. Uma vez que o fervor passa dos nossos próprios atos, então mostra-se a nossa fraqueza e a nossa infidelidade. E então começa o duelo. Descobrimos nossa incapacidade de acrescentar 1 centímetro que seja em nossa vida espiritual. Secretamente admitimos que o chamado de Jesus exige demais de nós e que nós não estamos ao nível de vivermos pelo Espírito. Ficamos frustrados. Passamos a agir como todo mundo. A vida assume uma qualidade vazia e desprovida de contentamento espiritual. Algo está muito errado. Nosso desejo de impressionar a Deus, nossa luta por mérito, por conquistas espirituais, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos pelas nossas próprias forças, nossos esforços de esconder a nossa mesquinharia espiritual atrás de uma máscara de religiosidade, tudo isso causa frustração no ser humano. Então, o que é a graça? O que é a graça atuando na nossa vida para nos dar uma vida de liberdade, de plenitude, uma vida de contentamento, uma vida de leveza espiritual? Como que a graça entra neste cenário? Nesta semana nós celebramos o aniversário de 502 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Se hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, é porque um dia Lutero, lá no portão da igreja, pregou umas verdades dali, jogou na cara dos bispos algumas verdades, e falou, vocês precisam entender que a graça de Deus, que a justificação pela fé é isso. E sabe, Lutero, ele disse uma frase, quando ele falava sobre a questão de justiça e a questão de graça, e ele dizia assim, justiça de Deus, da qual Paulo falava, não era a justiça pela qual Deus era justo em si mesmo. Quando Paulo falava que Deus é justo, não é que ele estava se referindo a Deus como uma pessoa correta. Não é isso que ele estava falando. Quando Paulo estava dizendo que Deus era justo, ele estava dizendo bem assim, que Deus era justo em si mesmo, porque na justiça de Deus, nós somos aceitos por Deus, nós somos aceitos através dos méritos que Cristo, na cruz do Calvário, Ele comprou, Ele pagou por bom preço. E antes de vir para cá, estou ouvindo uma mensagem, num podcast, e o pastor falava assim, que coisa incrível é quando nós percebemos que nós éramos escravos de um mau senhor, agora nós somos um escravo de um bom senhor. Só que de Paulo ele continua, ele fala bem assim, Deus mesmo estando em Cristo, Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas de liberdade. A graça traz essa liberdade espiritual. A graça ampara o pecador que reconhece que nele não há força alguma, não há mérito algum, e ele põe toda a sua força em Cristo. Deus, ele é inflexível ao dizer que ama o pecador. Ele é o único Deus conhecido que ama o pecador. Enquanto os outros deuses criados pelos seres humanos, na mitologia, em tantas outras histórias, desprezam os pecadores por eles serem falhos, Deus estende o braço de graça para nos mostrar seu amor incondicional. Enquanto muitas outras histórias de deuses que nós temos por aí, colocam um padrão para o ser humano atingir, e se ele não atinge aquele padrão, obviamente, ele é descartado. Jeová Deus, ele fala o seguinte, independente dos seus atos, eu amo você. Você tem valor para mim. E por ter valor para mim, é que eu quero ir até o fim e lutar com você. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, do versículo 9 ao 13. Aqui nós temos um clique de uma cena muito interessante. Mateus 9, do versículo 9 ao 13. E diz assim: Jesus saiu dali,
no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Jesus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então Jesus lhe disse: Mateus, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Talvez esta seja uma parte da Bíblia que nós deveríamos estar ali, impressa, colada na nossa casa, na porta da geladeira, na porta do nosso quarto. Talvez seja essa parte da Bíblia que nós deveríamos, uma delas, estar ensinando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Entender que Cristo não veio para aqueles que se consideram bons, mas para aqueles que se consideram maltrapilhos. Entender que Cristo veio para aqueles que não se consideram justos o suficientes, mas que reconhecem a sua total dependência de Deus. Alguns fariseus perguntavam para os discípulos: como que este homem come com pecadores? Como que ele come com essas pessoas? E aí a gente entende que no banquete de Cristo, esse é o grande X da questão. Cristo gosta de gente assim. A tradução, a nova tradução da linguagem de hoje diz que eram pessoas de má fama. A tradução Almeida, Revista Atualizada, diz que eram pecadores. Cristo come com pecadores. Jesus veio para os pecadores, para aqueles que estão marginalizados, assim como os cobradores de impostos. Era uma classe desprezada. Mas ele também vem para os executivos, para os famosos, para aqueles que ostentam seus títulos e posições. Ele vem para aqueles que são os religiosos fariseus, mas ele também vem para os doentes esquecidos nos hospitais, ele vem para as prostitutas, ele vem para os viciados, ele vem para os corruptos, ele vem para os mendigos, ele vem para os adúlteros, para os homossexuais, para o ladrão e para o assassino. É esse tipo de gente que Cristo gosta de ter contato, os maltrapilhos. Jesus não apenas conversa com essa gente, mas ele janta com eles. Cristo monta um banquete e coloca essa galera para comer com ele. E se você for à tradição judaica, você vai ver que um judeu, ele só chamava alguém para comer com ele, se ele considerava essa pessoa de uma estima elevadíssima. Se eu sou judeu e eu chamo você para comer comigo, você deveria sentir-se muito honrado. Porque na minha cultura, eu preservava muito, eu estimava muito você, a sua amizade. E então Cristo senta com essa galera para comer, com essa gente para comer. E quando ele senta para comer, em resposta ele tem algumas sobrancelhas erguidas de alguns fariseus muito justos, de alguns religiosos muito justos, justificados na sua própria justiça, que não concordam com isso. E muitas vezes nós somos estas pessoas dentro deste cenário. Aqueles que erguem as sobrancelhas e não concordamos com muitas atitudes que Cristo tinha. O Jesus que perdoou os pecados do paralítico, ele vem reivindicando dessa forma a sua autoridade divina. Ele anuncia que convidou pecadores e não os da justiça própria para a sua mesa. Jesus afirma com efeito que o reino de seu Pai não é uma subdivisão para os justos, nem para aqueles que sentem possuir o segredo de estado da salvação. Jesus diz que o reino não é um condomínio fechado, elegante, com regras snobs, que somente um público tem acesso e que ditam quem deve viver ali dentro ou não. Não, ele é para um elenco mais numeroso de pessoas. O Evangelho da Graça ele é para um público mais rústico e menos exigente, que compreendeu que são pecadores porque já experimentaram o efeito nauseante de uma luta moral. São esses os pecadores convidados para jantar com Cristo, para se aproximarem dele, para juntar-se com ele ao redor do banquete. E sabe qual é a boa nova da graça, da salvação? A boa nova é que isso significa que nós podemos parar de mentir para nós mesmos. A graça diz o seguinte: você pode parar de se enganar, porque o som doce da graça que soa os nossos ouvidos, ele é admirável, ele nos salva. Cristo nos coloca nesse cenário, ele nos coloca no mover do seu Espírito, para que nós entendamos
que o nosso auto-engano é prejudicial para a nossa vida espiritual. Ele nos impede de negar que, embora Cristo tenha sido vitorioso, a batalha contra os nossos pecados, contra o orgulho, contra a cobiça, ainda ecoa dentro de nós. A graça não vai garantir para você uma vida perfeita. A graça não vai garantir que hoje, quando você ajoelhar lá no chão da sua casa, no chão do seu quarto, e você falar amém, todos os seus pecados, todas as suas lutas espirituais de anos, elas cessarão. Não é isso que a graça faz. A graça conduz o seu olhar para Cristo, para que você entenda que, apesar de todos os seus pecados, você encontrará força em Deus para vencê-los. E pode ser que você terá lutas espirituais para o resto da vida, a mesma luta ano após ano. E é nesse papel que entra a graça. Se você se frustra porque ano após ano você ainda não conseguiu vencer determinado tipo de provação, entenda que é de gente assim que Cristo gosta. Gente que não desiste de lutar. Gente que não se entregou para o pecado. Gente que entendeu que o pecado faz parte da história deste mundo e que quer vencer este pecado em Cristo. Até que um dia todos nós seremos perfeitos em Cristo Jesus quando Ele retornar. Na condição de pecador redimido, eu posso reconhecer com frequência que sou insensível, que eu sou irritável, que eu sou rude com as palavras, que eu sou rancoroso com os que não me são próximos. Mas quando vou a Jesus admitir as minhas falhas, Deus não apenas me ama como eu sou, mas também reconhece como sou. Por causa disso, não precisa aplicar uma maquiagem espiritual em mim para corrigir as minhas falhas, para fazer-me aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse da minha miséria, impotência e carência espiritual. Como escreveu C.S. Lewis, a graça reserva a aceitação completa, pueril e satisfatória da nossa necessidade. Uma alegria na dependência total. O homem sente pesar pelos pecados que fizeram com que a sua necessidade aumentasse, mas não se sente inteiramente pesaroso pela nova necessidade que eles produziram. Olha que coisa incrível. O C.S. Lewis falando que o pecado ele vai causar em nós uma necessidade de graça. E quando o pecado bater a porta novamente, não é que nós vamos nos sentir fracos, vamos nos sentir pesarosos. Não. Nós vamos nos alegrar porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o evangelho da graça toma conta de nós, algo passa a estar muito certo. Vivemos na verdade e na realidade do reino. Há um toque de vaidade nos mais santos dos homens e mulheres. Todo aquele que se considera santo demais, justo demais, crente demais, cristão demais, ele é tomado por vaidade. E a vaidade, ela está na raiz do pecado. Porque a vaidade, ela fere o ego. Lúcifer teve o ego ferido no céu. E ele falou, eu vou subir mais alto do que o trono de Deus, eu vou ser maior que ele. Eu não quero ser igual a ele, eu quero ser maior que ele. E olha só. Adiante. Quando eu sou honesto, e eu admito que eu sou um amontoado de paradoxos, eu creio e eu duvido ao mesmo tempo. Eu tenho esperança e eu fico desesperado. Eu amo e eu odeio. Eu sinto-me mal quando me sinto-me bem. Sinto-me culpado por não me sentir culpado. Sou confiante e desconfiado. Honesto e ainda assim sincero. É essa a nossa vida. Todos os dias nos sentimos assim. Viver pela graça significa reconhecer que toda a história da minha vida está sob a chancela de Cristo. Está sob o cuidado de Deus. Tudo de bom que é nosso, não é porque nós merecemos, mas é resultado de um Deus que é liberal, de um Deus que é gracioso, de um Deus que é bondoso. Sabe, às vezes a gente fica refém das nossas próprias conquistas. E a gente se esquece de que o nosso salário, a nossa casa, as nossas conquistas, os nossos diplomas, os nossos bens, as nossas roupas, tudo que nós temos, só temos porque um Deus lá no céu olhou para nós e falou, eu vou te abençoar com isso. Se nós temos um mínimo de padrão de vida, de conforto, é porque Deus nos deu. Essa é a graça ativa de Deus também. Porque qual merecimento você tem de ter tudo que você possui? Porque se você falar que foi o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, sendo cristão, você anulou o papel de Deus na sua vida. A nós nos foi dado
Deus com nossa alma e Cristo na nossa carne. Temos o poder de crer enquanto muitos negam a Jesus. Olha só. Enquanto muitos negam, nós temos o poder e a oportunidade de acreditar em Deus. De ter esperança quando o mundo anda em desespero. De amar quando outros ferem. Isso é muito mais puro, muito mais poderoso do que qualquer lição que o mundo possa nos ensinar. E aqui o autor do livro, o Evangelho Maltrapilho, ele diz o seguinte: a graça nos atinge quando estamos em grande dor e desassossego. Ela nos atinge quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado e de uma vida vazia. Ela nos atinge quando, ano após ano, a perfeição há muito esperada nos aparece. Quando as velhas compulsões reinam dentro de nós, da mesma forma que tem feito há décadas, quando o desespero destrói toda alegria e coragem. Algumas vezes, naquele momento, uma onda de luz penetra nossas trevas espirituais, e é como se uma voz dissesse o seguinte: você é aceito, aceito pelo que é maior do que você, o nome do qual você muitas vezes nem entende o significado amplo, que é o nome de Cristo. Paulo escreve: então ele me disse que a graça dele me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na incapacidade humana, na insuficiência humana, nas obras falhas. É neste momento que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quaisquer que sejam as nossas falhas, não precisamos baixar os olhos na presença de Jesus. Por maior que sejam os nossos pecados, por maiores que sejam as nossas transgressões, existe graça em abundância para todo mundo. E às vezes nós chegamos no nosso final do dia, com vergonha de falar com Deus, porque a gente fez uma lista de promessas pela manhã, e no final do dia a gente lembra que é a mesma lista que nós não cumprimos no dia anterior, e no outro dia, e no outro ano, e nos últimos 5 anos, e nos últimos 10 anos, e nos sentimos envergonhados de falar para Deus a mesma coisa, falar assim: Senhor, hoje eu não fui legal. Só que a graça diz assim: vá com calma, porque você é aceito. O segundo passado que nós vivemos agora, Deus já esqueceu. Quando chegamos para Ele com sinceridade de coração e falamos: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um coração pecador, que precisa desesperadamente da sua graça. Jesus sentava-se à mesa com qualquer um que queria estar presente, inclusive os que eram banidos da casa das pessoas que se consideravam decentes. Compartilhando da refeição, eles recebiam uma consideração e dignidade, ao invés da condenação que os outros davam a eles. Um perdão misericordioso, ao invés de um apressado veredito de culpa. Graça admirável, ao invés de desgraça universal. Eis aqui uma demonstração muito prática da graça. Ela concede para o ser humano uma chance nova de vida todos os dias. Quando você acorda pela manhã, Deus está falando assim: eu estou lhe dando um novo dia cheio de graça, abundante. Não lembre daquilo que você fez ontem. Aquilo que você fez ontem você pode esquecer, porque eu também já esqueci e joguei nas profundezas do mar. E embora seja verdade que muitas vezes a igreja ela não pode viver em harmonia com o pecado, nós temos que entender que uma igreja sem pecadores não é uma igreja real. Uma igreja ela precisa e ela necessita ser composta de pecadores. Um pequeno grupo precisa ser composto de pecadores. A liderança da igreja precisa ser composta de pecadores. Porque é esse o sentido. Não são os mais justos que são os líderes. Não são os mais justos que têm o direito de se assentar aqui. São aqueles que se consideram mais pecadores. Um homem, certa vez, ajoelhou-se, orou a Deus e falou assim: Senhor, me conceda a bênção, a graça, o privilégio de nunca mais ofender-te. Deus prontamente do céu deu uma gargalhada e falou assim: isso é impossível. Porque se eu conceder isso a todos os homens, quem eu vou perdoar? Por que então enviei Cristo? Se eu conceder que todos os homens nunca mais façam uma ofensa a mim, nunca mais pequem, por que então enviei meu filho?
Vocês entendem? Que, apesar do pecado não ser natural no plano de Deus, ele é algo natural dentro do processo da graça. Porque a salvação é pela graça através da fé. E é por isso que eu creio que entre a multidão dos salvos que estará diante do Cordeiro, como diz Apocalipse 7:9, ali nós teremos algumas surpresas. Nós veremos ali os viciados, os marginalizados, as prostitutas que por inúmeras situações se encontram nessa condição. Nós veremos homens de negócios que foram desonestos consigo mesmos, a ponto de vender a sua própria integridade e dignidade. Nós veremos o religioso viciado em aprovação. Nós veremos o adolescente que saiu da igreja, ainda muito novo, revoltado contra a religião, mas que lá no quarto, toda noite, ele encosta a cabeça no travesseiro e sussurra o nome de um Deus que ele nem sabe mais quem é, como um grito de desespero. Nós veremos aquela pessoa que por décadas comeu e se lambuzou do pecado, quebrou cada lei de Deus e se afundou em todos os prazeres morais e no final da vida se converteu. E nós nos perguntaremos, Senhor, como? Como que essas pessoas estão aqui? E então a voz de Deus nos falará aos nossos ouvidos e dirá assim, André, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo. Ali estão eles, ali também estarão nós. A multidão que queria ser fiel, que foi por vezes derrotada, que sofreu muito com o pecado, foi vencida pelas provações e estará trajando as vestiduras de justiça, as vestes brancas, as vestes da graça. Este é o evangelho da graça, este é o evangelho dos maltrapilhos. O evangelho dos maltrapilhos, ele não é para os cristãos que não têm Jesus como seu herói. Ele não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo emocional. Não é para os que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos, aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam como o jovem rico dos evangelhos. Senhor, eu guardo todos os seus mandamentos desde que eu era jovem. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegarão lá pelos seus méritos. Não. Esse evangelho não é para os legalistas, não é para aqueles que preferem entregar o controle da alma às regras e do que viver em união com Jesus. O evangelho maltrapilho, ele foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os que são sobrecarregados, que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de mão para mão, porque não conseguem carregar. É para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. O evangelho dos maltrapilhos é para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para a gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O evangelho maltrapilho, ou dos maltrapilhos, é para todo aquele que ficou cansado, desencorajado ao longo do caminho e que entendeu que sua vida não terá outro sentido senão Cristo e Ele crucificado. Este é o evangelho dos maltrapilhos. Aí eu pergunto, qual tem sido a sua luta espiritual? E eu não estou falando de luta espiritual apenas do pecado que você tem que vencer. Sabe, eu estou falando de gente comum. De gente que chega todos os dias e fala assim, Senhor, eu quero muito vencer. Mas todos os meus esforços, eles estão sendo tão insignificantes. Sabe, quando você vai ali aos livros de Paulo, ao Novo Testamento,
você vai vendo a graça sendo construída. Mas se nós formos lá no começo, no Gênesis, você vai ver que um Deus que determinou que entregaria seu próprio filho na cruz do Calvário para que o homem tivesse salvação. Ali então, quando Adão e Eva eles pecaram, ali começa o processo da graça. E sabe que do capítulo ali, do começo ali do livro do Gênesis, até o final do livro do Apocalipse, uma linha de sangue atravessa a Bíblia, mostrando que esta linha é a graça de Deus. A gente tem vivido muitas vezes um cristianismo por tabela, um cristianismo formatado, um cristianismo que a gente não vai a fundo para entender o que ele significa para nós. Muitas vezes nós estamos andando na rua com duas listas, de coisas que podem e de coisas que não podem. Isso vai sufocando a nossa vida espiritual. E sabe que tem gente que não consegue chegar na praia e morre afogado, espiritualmente falando, porque não consegue viver com essas listas na cabeça de padrões que nós não conseguimos alcançar. A graça nos traz liberdade. Gálatas 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade não nos garante o direito de sermos libertinos. A liberdade nos dá a garantia de sermos livres, de termos uma vida espiritualmente leve em Cristo, de entender que se nós pecamos, o Senhor nos dará cura, de entender que se nós falhamos, o Senhor estenderá a sua mão para nós, de entender que na multidão dos nossos pecados existe um Deus que perdoa. Isso é graça. Alguma coisa está muito errada quando nós não entendemos isso. De uma vez por todas, nós precisamos sair daqui hoje com a nossa consciência limpa, com a nossa consciência tranquila, de entender que, por mais cristão que eu seja, por mais fiel que eu seja nos dízimos, nas ofertas, na guarda dos mandamentos, no meu devocional pela manhã, por mais fiel que eu seja na distribuição de alimentos, na visita com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, isso não tem mérito algum para a salvação. A salvação me foi dada antes disso. É um Deus que é pregado numa cruz e diz: eu te amei tanto, para que você tenha uma vida em abundância, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida leve. E você deve estar pensando aí: gente, o André está falando isso, só que ele não sabe as provações que eu passo. Você sabe as provações que eu passo? Você sabe as orações que eu faço? Você sabe as lutas que eu já deixei de lutar com Deus e falei: não vou te pedir mais sobre isso, porque agora você já pedi tanto e o Senhor não vai me responder, então eu vou deixar de pedir, e o Senhor, que é o Senhor da minha vida, em algum momento o Senhor vai me responder. Lutas pessoais com Deus que nós travamos. Então, se hoje você chegar na sua casa de à noite e falar assim: olha, Senhor, eu tenho este problema, eu tenho esta luta, e você sair dali e amanhã você ver que isso não mudou, que não teve uma cura espontânea, momentânea, saiba que ainda assim Cristo será suficiente. Se Ele te fizer vencer a luta espiritual nessa noite que você tem travado há anos, Ele será suficiente. Se Ele te der apenas o silêncio como resposta, Ele será suficiente. Se Ele te der o emprego, se Ele te der a graduação, se Ele te der o carro, se Ele te der a casa, se Ele te der a cura que você tanto pede, Ele será suficiente. Se Ele não te der nada disso, ainda assim Ele será suficiente, porque Ele é Deus. Esse é o Evangelho dos Maltrapilhos. Nós vamos passar mais 3 domingos aqui estudando sobre isso. E o meu desejo sincero é que nessa noite você saia daqui sabendo que você é livre pela graça, sabendo que pela graça você alcançou libertação, sabendo que pela graça você alcançou vitória, sabendo que a voz do inimigo que sussurra falando assim: fera, você não é capaz, você está falando agora com Deus, que pode olhar para você e falar assim: você é capaz sim de vencer, não pelos seus méritos, porque quem vai te fazer capaz é o mesmo que fez Davi derrotar um gigante, é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que fez Faraó reconhecer que ele era Deus. Quem pode fazer isso senão Cristo?
Quem pode operar este milagre senão o Espírito Santo? Os meninos vão cantar uma música agora e vocês prestem atenção nessa letra. Ela fala sobre liberdade, ela fala sobre esse processo de morte e renascimento. Pense com carinho nessa letra. Ore enquanto eles cantam, ore para que Deus possa abrir seu coração. Fala assim: Senhor, ainda não entendi muito bem o que é essa graça, ainda não entendi muito bem como que eu posso viver em liberdade dentro dos padrões da Bíblia. Me ensina, abre meu coração. Pede para o Espírito Santo ajustar aquilo que está fora de ordem, restabelecer aquilo que foi perdido. Que você saia daqui hoje sabendo que você é salvo pela graça. Isso não é mérito seu, mas é dom gratuito de Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa é minha história de dor. Morri para esse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei. Ele me reaproximou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Deixando o poder pelo amor, a cruz se revelou ali. No dia da morte de Deus, Ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. No santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, vivo para ti. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Eu sou livre,
Essa é a nossa história. A história de homens e mulheres, pecadores, necessitados de Ti, da Tua graça. Homens e mulheres que são incapazes de fazer qualquer coisa para ser salvo. Nessa noite, Senhor, nós reconhecemos a nossa condição humana. Nós reconhecemos, Senhor, que não temos nada a Te ofertar a não ser o nosso coração. E ele tem alguns probleminhas. Ele tem alguns pecados, ele tem alguns desejos, ele tem algumas vontades. Vontades que nós lutamos todos os dias, outras que nós já até deixamos de lutar. Mas nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que essa é a nossa história de amor com Deus. É a oportunidade de uma página em branco que o Senhor nos dá de recomeço, de um novo dia, de uma nova semana. De entender que a graça, ela é o abraço de Deus para nós. Obrigado, Senhor, porque pela graça nós somos salvos através de Cristo. E isso é presente Teu, é de Ti, é o Senhor que opera em nós. Então, Senhor, abra nossa mente para compreender isso. Abra nossa mente para viver essa semana, certos de que, independente dos nossos pecados, a voz que ecoa no nosso ouvido é a voz dizendo: eu aceito você, porque eu comprei você com o meu sangue. Senhor Jesus, abra os nossos olhos para que possamos compreender o papel importante do Seu sacrifício. Abra o nosso coração para receber a cada manhã essa dose de graça que o Senhor derrama na nossa vida. Nos liberta, Senhor, mais uma vez, dos nossos próprios erros, nossos próprios pecados, das nossas lutas. Nos dê, Senhor, uma semana em Tua presença. Se for uma semana difícil, que seja para a Tua glória. Se for uma semana fácil, que seja para a Tua glória. Nos traga aqui no próximo final de semana, Senhor, para entender um pouco mais sobre a graça. Para estudar um pouco mais sobre esse presente tão bonito que o Senhor nos deu. Fica conosco, Senhor, com a nossa família. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.